E aí, meus bidos aracnídeos, e aí, meus bidos que fazem parte do meu cânone. Bom, galera, hoje eu estou aqui para falar de um dos filmes mais esperados de 2023, um dos filmes que eu estava mais aguardando, e para quem acompanha o canal sabe que no começo desse ano eu lancei um vídeo super especial falando sobre tudo que eu acho do primeiro filme Homem-Aranha no Aranhaverso, que caso você não tenha visto, por favor veja, porque esse vídeo deu muito trabalho e é um vídeo que ficou, sinceramente, muito bom. Então vai estar o card, vai estar na descrição, de qualquer maneira vai estar por aí. E que recentemente eu fui na pré-estreia, o Spoiler Night, lancei vlog uma semana atrás, eu espero que vocês tenham visto, porque os vlogs em si ficaram muito divertidos, foi muito legal ver como foi aquele dia, e eu fico toda vez com saudade de ver os vídeos e de lembrar daquele dia, porque foi realmente um dia muito bom, porque não só foi um dia muito bom, uma noite muito especial, mas também porque o filme valeu a pena. Então, sem mais delongas, bora lá falar sobre Homem-Aranha através do Aranhaverso. Quem você pensa que é? Sinceramente! Nós, em tese, éramos os mocinhos. Nós somos! Eles fizeram de novo um filme excelente do Homem-Aranha. E calma, calma, eu sei que você pode estar pensando, tipo, ah, tá, eu só queria ver o que você achou mesmo e é isso, então eu vou embora. Não, não vai embora, assim como você que talvez pense o contrário, fica aí pra deixar eu explicar o do porquê que eu acho isso. Vamos começar pelo ponto que foi o que fez o primeiro filme estourar e ganhar até mesmo Oscar, se você pensar, que foi a inventividade na animação. Esse filme vai e faz de novo, só que ele joga em 10 vezes acima, porque ele não só consegue trabalhar animações, estilos de animações diferentes em um mesmo filme por conta de termos universos diferentes, e aí eles trabalham artisticamente os universos de maneira diferente, como também eles conseguem convergir as animações de maneira natural, não só fazendo funcionar uma animação com uma outra que durou bastante tempo para ser feita, como foi o caso do Punk Aranha, que ele demorou de 2 a 3 anos para ser totalmente produzido em relação a toda a sua passagem na história, como também o filme consegue convergir a animação com live action e não só fazer aquilo fluido de uma maneira que não tire você da imersão, como que te leve a vibrar durante o filme. Então nesse ponto eu acho que ele já consegue funcionar bastante, e tem um outro de que ele assume muito mais os quadrinhos. Então você tem muito mais vários quadros de uma mesma cena, aquela quebra de estar um personagem andando, aparece um quadro, o outro, e aí os personagens vão interagindo e aparece um quadro aqui, e você não sabe muito bem pra onde olhar, mas ao mesmo tempo você quer olhar pra tudo, você quer pausar todas as cenas pra olhar tudo. Assim como uma adição que eu acho que funciona bastante é o fato de que quando os personagens estão interagindo em cena, tem certas palavras que eles falam que meio que pode não fazer sentido pra você. E aí aparece um quadradinho aqui embaixo de segundos que explica o que aquela palavra significa, sabe? Então são coisas que trazem esse quadrinho, essa animação, a te fazer parecer que você tá lendo um quadrinho, como se um quadrinho tivesse realmente ganhando vida. E só por isso já ganha bastante você no filme, né? Como se não bastasse, as cenas de ação são mirabolantes. E olha que o filme como um todo não leva tanto pra esse lance de ser um filme de herói, sabe, com briguinha e tudo mais. Tem uma briga aqui e ali, mas ele é muito mais um drama filosófico sobre várias reflexões que a gente pode tirar. Mas enfim, o fato é, no primeiro filme, a única cena que a gente tem realmente os heróis interagindo com combos legais é bem no final, é tipo o clímax do filme, entende? Então você tem uma ceninha aqui e por aí vai. Já nesse segundo filme, ele pega pelo menos 2 cenas e pegam 2 personagens ali que são praticamente os protagonistas pra liderar e criam uma ação que vai convergindo entre os personagens, agindo, a trilha sonora aumentando e vai tudo acontecendo ao mesmo tempo, e você se empolga com aquilo, é tudo muito bem feito, porque ao mesmo tempo que é muita coisa acontecendo, você entende tudo o que está acontecendo. E eu acho que é por isso que funciona tanto. Até mesmo algumas homenagens em relação aos quadrinhos, porque, por exemplo, a Gwen no primeiro filme fala muito sobre fazer as coisas de uma forma de bailarina. Cara, nesse filme tem uns movimentos dela que é absurdo, você vê literalmente ela dançando no ar, entendeu? Enquanto ela tá soltando teia. Então só por essa fluidez da animação que eu acho que funciona tanto,
não só no aspecto visual, que é sinceramente muito lindo, como na ação, funciona bastante. Até mesmo o caso que eu quero citar aqui, e que vai ser bem rapidinho pra quem não se interessar muito, é que na série Star Wars Visions, eu elogiei bastante o primeiro episódio da segunda temporada, onde trabalharam bastante as emoções dos personagens com as paredes, com a pintura de arte que havia ao redor da protagonista. E eles trazem aqui isso no filme de uma forma que ficou linda. Eu lembro que quando eu vi aquele episódio, eu falei, nossa, eu queria ver um filme disso. E Aranhaverso, com uma história diferente, trouxe isso pra mim com o universo da Gwen. Eu achei, sinceramente, muito lindo o que eles fizeram nesse filme. É visualmente estonteante e só pela animação em estética já vai ganhar o Oscar de melhor animação de 2023. E aí, enfim, aproveitando que eu tava falando das cenas de ação e do que faz uma cena de ação funcionar tanto, uma trilha sonora. A trilha sonora desse filme continua épica, é maravilhoso ver como eles conseguem trazer novas variações para as trilhas que a gente conhece do primeiro filme, ao mesmo tempo que eles trazem novas trilhas sonoras por conta dos novos personagens que estão agregando para a história como um todo, e ao mesmo tempo eles voltam com aquele mesmo lance de conseguir trazer músicas não pop para fazer funcionar com o filme todo, como um todo, para casar com o que aqueles personagens estão sentindo durante a trama, e que funciona bastante, não rouba a atenção, são em partes bem pequenas e por mim funciona de uma forma maravilhosa. Ouvir a trilha sonora, sentir que eu voltei para aquele universo, mas só que eu acho que o melhor disso é não só como eles conseguem trabalhar a música e tudo mais, mas como eles conseguem te fazer ter aquela sensação de, nossa, como é bom voltar pra esse universo. Porque é muito interessante que o filme, ele conseguiu deixar marcada a trilha do primeiro filme. Porque o filme começa, e beleza, ele tem uma introdução ali, algumas coisas acontecem, mas daqui a pouco ele dá uma pausa e começa. Sabe aquela coisa de tipo assim, tá, agora começou o filme? É muito bom, porque aí eles trazem a mesma música lá do começo do primeiro filme. Então quando começa a música, você fala, tá, agora começou o filme. E aí você se vê se empolgado, cara, na hora. Eu quase que eu quis levantar e uivar no meio do cinema, entende? Porque foi realmente muito bonito o que eles fizeram. Toda vez que eu fico lembrando, eu fico, meu Deus, que coisa mais linda. Mas assim, se uma coisa eu posso criticar aqui, mas que não é bem uma crítica, porque a trilha sonora ainda é muito boa, mas é que eu acho que as músicas desse filme não são tão marcantes quanto a do primeiro filme, tanto no quesito de como música, como no quesito de marcar uma cena com a música. O primeiro filme tem bem mais disso e funciona bem mais com isso, esse filme não tem tanto disso, mas as cenas que marcam são as cenas mais pelo que elas representam como um todo. Enfim, nessa a gente segue para uma personagem que está totalmente ligada com música, que é a Gwen Stacy. E cara, quem leu minimamente as primeiras histórias da Gwen Stacy, que até mesmo saiu no Marvel Teens, tanto no volume 1 quanto no volume 2, você vai ter um deleite vendo esse filme. Eu, pelo menos, tive, porque eu me apaixonei muito pela personagem por conta dessas histórias que saíram no Marvel Teens, que eu vim comentar aqui no canal, que eu reli recentemente. E eles homenageiam tanto no quesito da história, quanto no quesito da motivação da personagem, como ela age, o lance da bateria, do que ela gosta, do que ela pensa, o visual homenageando totalmente a ilustração do Robbie Rodrigues, que, putz, lógico que ele deve ter chorado vendo esse filme, porque é muito bonito a forma como eles trazem o universo dela, como invoca muito mais uma pintura, e como essa pintura está muito mais conectada aos sentimentos da personagem, e ao mesmo tempo como tudo meio que vai se pintando, vai ilustrando e vai se alterando, sabe? Eu gosto muito de como eles conseguem trabalhar a Gwen Stacy nesse filme, como ela tem um foco maior, até mesmo porque a história só acontece por conta dela, por conta de tudo que houve com ela, por conta do que ela sente, a história se move por conta dela, e ela é, de certa forma, a protagonista do filme. Logicamente, quando o Miles volta, o Miles pega a presença de novo pra ele, mas a Gwen, ela é a personagem que tem o arco principal no filme, sabe? Ela começa de uma forma, termina de uma outra e segue pra um outro caminho. Então, enfim, eu gostei bastante do que eles fizeram com a personagem, gostei muito de como eles trataram ela, o seu ambiente, o seu universo, adaptando algumas coisas bem parecidas com os quadrinhos. E, nossa senhora, eu acho que eu não tenho nada mais a dizer assim, de que eu fiquei realmente feliz. Sabe aquela coisa de que eu ouvi o filme e eu falei, mano, o tanto de garota que vai ficar feliz, que vai começar a endeusar a Gwen Stacy como uma das, se não a melhor aracnídea de todas, vai fazer total sentido, e é por conta dessa continuação que fez um trabalho excelente com a personagem, que homenageia muito o que ela é nos quadrinhos. Nossa, foi um deleite pra mim. E falando nisso, falando na Gwen, obviamente a gente tem um outro foco que é tipo assim, mano, apresentou a Gwen, falou um pouco da história dela. Quando a gente
vem a gente volta pra quem? Pro nosso querido Miles Morales, que pega a história de novo pra ele e fala, agora vamos contar a minha história, não é mesmo? Tanto que o foco do trailer como um todo é no Miles. Então, o que eles trazem no Miles é exatamente um foco no seu universo de novo, mostrando como é que ele tá, o que ele tá fazendo, como é que tá a vida dele com os seus pais, as suas relações, qual que é a sua expectativa de futuro e por aí vai. Então é muito gostoso voltar pro Miles, voltar pra aquele universo que você viu do primeiro filme, que você se apaixonou tanto, e é legal porque o filme, ele se preocupa com isso, ele não se preocupa com o tempo, por assim dizer, sabe? Ele poderia falar, nossa, não, a gente perdeu muito tempo com a Gwen, vamos fazer uma coisa rápida com o Miles e já seguir pra onde a gente tem que seguir. Não, eles dão o tempo que eles dão, eles focam na história do Miles, pra então meio que deixar todas as motivações de todas as maneiras que ele vai agir durante o filme, entende? Então é muito bem estabelecido a história do personagem, como é que ele tá agora, o que ele quer fazer, quais são os planos dele, a presença dos pais na vida dele, e aí de como tudo isso influencia para todas as ações deles que vão servir meio que de consequência, né, consecutivas durante a história como um todo. Então é simplesmente perfeito, é muito bom. E, obviamente, o personagem tem uma desenvoltura gigante durante o filme, que, por mim, não seria uma coisa ruim você dizer que Miles Morales é o melhor Homem-Aranha adaptado dentro do audiovisual, dentro do cinema como um todo. De eu olhar pro Miles e falar assim, mano, é o melhor Homem-Aranha de todos, porque o que eles fazem com o personagem é gigante. O crescimento do personagem, a importância dele, a história que ele quer contar, sabe, do que ele quer falar, do que ele quer representar como personagem durante o filme, é simplesmente maravilhoso, e o personagem simplesmente só cresce e futuramente eu consigo muito ver ele sendo um dos maiores da cultura pop como um todo. Ele já meio que é, mas ele vai crescer ainda mais, e eu acho que esse filme trabalha muito bem ele. E nunca deixa ninguém dizer que ele não pode ser quem ele quiser. Promete pra mim, Miles? Eu prometo. Se tem algo que está totalmente atrelado ao Miles nesse filme, é o vilão da história, Mancha. Eu não vou entrar muito em foco sobre esse personagem, porque eu fui ver o filme sem saber muito como esse personagem estava sendo tratado nos trailers. Então, tudo que veio dele foi surpresa. Então, o que eu posso dizer aqui que eu gostei bastante foi que ele tem uma motivação boa, que se você pensar um pouquinho, é bem parecida com a motivação do Electro no Espetacular Homem-Aranha 2, mas que aqui é muito melhor trabalhada e, ao mesmo tempo, eu gosto porque ele é um personagem que você olha e você passa pela mesma emoção, pelos mesmos pensamentos que o Miles Morales durante o filme. Porque o Miles no começo do filme olha pra ele, tira um sarro, zoa com a cara dele, fala, nossa, mas que vilão mais bosta. Mas chega no final do filme e ele sinceramente parece ser o maior vilão que a gente já teve num filme do Homem-Aranha. É de você olhar pro cara e trancar o Firóvio só de ver a presença dele. Então, enfim, foi um vilão que ganhou muito impacto durante o filme e eu gostei bastante. E um outro fator que obviamente está muito conectado ao Miles são os seus amigos aranhas, que não são tão amigos assim porque ele acabou de conhecer durante o filme, né? E que eu gosto bastante porque os novos personagens adicionados têm aquela mesma pegada e camada que a gente viu no primeiro filme, de trazer uma versão aracnídea diferente e que você traz uma característica diferente pra ele, pra você diferenciar dos outros aranhas, pra você entender do que torna esse personagem diferente. Então, se no primeiro filme a gente tem o Noir em preto e branco, o Porco-Aranha trazendo aquele aspecto de desenho animado e a Penny Parker trazendo aquele aspecto de anime, de um desenho japonês, nesse filme a gente tem a Mulher-Aranha, que tem mais esse aspecto de mulher sensacional, que mesmo estando grávida consegue fazer coisas absurdas, ao mesmo tempo que a todo momento você vê um olhar nela que aos poucos transmite uma compaixão que pode ser importante para o futuro da história como um todo. Você tem o Aranha Indiano, que tem um aspecto mais sutil, mais fluido, mais zen, ele traz mais acrobacias em seus movimentos, você vê que ele é um personagem que se movimenta muito mais que os outros, ao mesmo tempo que é muito carismático, então ele te conquista muito rápido. Nessa, a gente tem um personagem que conquista tão rápido quanto o Aranha Indiano, que é o Aranha Punk. É o Aranha que não só te chama a atenção pela animação dele, que diverge muito dos outros personagens, como também pelo fato do personagem ter um pensamento mais extremista em relação a algumas coisas, o que gera ótimas cenas de humor durante o filme, ao mesmo tempo que a presença dele é muito importante. É aquele personagem que você vai sair do filme falando, nossa, é o melhor personagem desse filme, entende? E,
Por fim, a gente tem, claramente, o grande holofote do filme, que é o Homem-Aranha 2099, o Miguel O'Hara, que traz a versão mais sombria, diabólica do Homem-Aranha, ao mesmo tempo que é a versão mais bem trabalhada durante o filme, porque você, por mais que traga esse aspecto de antagonista em relação ao Miles Morales, ele é um Homem-Aranha que tem compaixão, que tem coração, que tem uma história a ser contada durante o filme e que você entende e compreende totalmente a motivação dele, o que ele quer fazer, do porquê ele quer fazer. Só que, infelizmente, tudo que ele pensa, tudo que ele age, tudo que ele segue, porque ele tem esse pensamento de tipo assim, mano, as coisas devem ser como devem ser e eu vou seguir para que elas sejam dessa maneira, isso quebra e difere da moralidade do Miles. E é nessa que o filme entra no ponto mais positivo dele como um todo, que é a discussão sobre o que deve ser feito, sobre que regras você deve quebrar para alguma coisa. E eu gosto muito porque ambos os lados são muito bem trabalhados, você compreende muito bem os dois lados e no fim não tá errado você escolher um desses lados, sabe? Obviamente o filme vai acabar seguindo pra um caminho e você vai ter que seguir essa história, mas é um filme que realmente ele traz diversas motivações e você não consegue ficar contra nenhum dos personagens, sabe? Você tipo assim, não olha pra pessoa e fala, nossa, você é ruim, você é vilão, você errou, ou algo do tipo, você compreende do porquê aquele personagem decidiu aquilo lá. E nessa, pô, é seguir pra ver no que vai dar, sabe? Que por mim tem um aspecto muito parecido com o arco de quadrinhos Guerra Civil, até mesmo com o filme Guerra Civil, mas que no Guerra Civil você ainda consegue ficar mais de um lado. Aqui nesse filme, realmente, não importa o lado que você ficar, eu compro totalmente do porquê que você ficou desse lado, entende? Enfim, nesse aspecto é muito bom. E um outro aspecto que por mim me deixa muito feliz é que envolvendo todo esse aspecto de Aranha-Verso, de mundo Aranha, o filme segue para muito fanservice controlado, o que me deixa muito feliz, porque é um filme que ele sabe muito bem trabalhar o que ele tem. Então vão ter participações que vão fazer você vibrar, pirar, querer gritar, aplaudir e ter várias emoções em relação a essas participações, porque são realmente muito boas, são muito bem trabalhadas. Mas o que eu gosto dessas participações é que elas vêm exatamente para ou trabalhar esse novo universo que o Miles está conhecendo, ou para ser parte de uma explicação da motivação dos protagonistas desse filme, sabe? Dos caras que estão realmente falando sobre aquilo, e eles usam uma coisa que a gente conhece, que a gente já viu, e trazem um fanservice, trazem uma referência. Então eu gosto bastante porque são participações especiais que não passam disso, são personagens que no fim são coadjuvantes, eles estão ali e eles agregam para a história, mas eles não precisam ter mais do que aquilo, sabe? É um filme que ele sabe, ele é muito dosado no quesito do seu fanservice. Ele não fica fazendo igual a Marvel da Disney aí, que fica fazendo fanservice do caramba pra fingir que a gente não tá prestando atenção na história. Nesse não, tudo que acontece é em prol, em andamento da história. E aquelas participações especiais não são nada além daquilo, de uma piscadela para o fã, de que agrega para a história, mas que não vai ter mais, porque não é o foco, não é o mais importante. E eu fiquei muito contente com isso, porque era exatamente o que eu queria. Não só que eu quero ver aqueles personagens, quero, é legal ver, é muito divertido, é emocionante, mas a participação que eles tiveram, eu não quero nada além disso. Todas as participações especiais vieram como elas deveriam vir, e eu estou muito, muito contente, pois em nenhum momento elas roubam a atenção daqueles que estão em destaque. Portanto, esse filme como um todo consegue continuar muito bem de onde o primeiro passou, apresentar novos personagens, desenvolver os personagens que ele já havia estabelecido e trazer uma trama que só vai crescendo cada vez mais com consequências gerando consequências, até porque esse filme é um filme que é uma consequência do primeiro filme, tudo que aconteceu no primeiro filme é importante para a história desse filme, mas ainda assim, você não necessariamente precisa ver o primeiro filme, já que esse filme se preocupa em resumir e relembrar tudo que houve no primeiro filme, ao mesmo tempo que tudo gera consequência. A Gwen no começo gera uma consequência para outra coisa, que vai gerar uma consequência para outra coisa, e até mesmo um simples fato como um personagem pegar peças gera um outro fator para o final do filme. Então, enfim, eu gosto bastante de como o filme trabalha isso, e por mais que ele não tenha um terceiro ato, que eu vi até mesmo algumas pessoas reclamando sobre não ter uma certa resolução de certas coisas, eu acho que faz muito sentido porque ele é muito de preparar. Muito do terceiro filme vai ser para resolver pelo menos uns 3 assuntos colocados nesse filme, mas ele não me soa tão aberto como muitas pessoas podem estar
falando pela desenvoltura dos personagens Miles Morales e Gwen Stacy. Dois personagens que têm uma bela de uma apresentação no começo do filme e que conforme o filme vai evoluindo, vai crescendo, eles vão se convergindo e suas histórias vão crescendo juntos a ponto de que no final do filme, ambos personagens cresceram o suficiente para resolver os assuntos deles que foram estabelecidos no primeiro filme. Então o Miles queria fazer uma certa coisa no começo e no final do filme ele faz, mesmo que não seja da maneira que ele queria. E a Gwen Stacy, que tinha um certo problema, resolve esse problema no final para ela estar pronta para um outro percurso, para um outro caminho que a vida vai levar ela. Então o filme, ele vai e termina lá no alto de uma forma que o seu coração, você como todo tá a flor da pele, entende? Você tá ali no ápice e o filme vai e acaba parecendo exatamente um quadrinho, o que eu não consigo reclamar porque me deixa muito feliz, sabe? Ele traz um negócio que é tipo, pá, continua, e você fica... A única coisa que eu diria é que o filme poderia ter acabado um pouquinho antes do momento em que ele acaba, porque ele acaba num teor muito esperançoso, enquanto que se ele acabasse uns 3 minutos antes, ele acabaria num momento mais desesperador. Mesmo que você poderia pensar na esperança, você poderia se esperançar com algumas coisas, ele ainda assim acabaria num tom mais dramático, enquanto que o final mesmo dele é mais pra cima, mas ainda assim, eu gosto, tô cagando, fiquei muito feliz, arrepiado e eu não paro de pensar no último quadro. O último plano desse filme é absurdo, absurdo. Sério, toda vez que eu penso eu fico muito feliz como eu estou agora. Então, enfim, só por ele já valeu a pena. E o filme como um todo vale muito a pena, no aspecto visual, no aspecto da trilha sonora, no aspecto do roteiro, dos personagens, da desenvoltura, como tudo é importante pra história como um todo. E como é um filme sério, dramático, e não reclamando do primeiro filme, eu acho que o primeiro filme ele trabalha muitos assuntos sérios, só que de uma forma mais divertida, mais cômica. Tanto que no meu vídeo analisando o filme, eu mostro como ele tem esses temas sérios sendo abordados, só que você não percebe porque o filme é muito mais divertido, muito mais brincalhão. Já esse segundo filme, essa continuação, ele pega esse teor mais épico, mais dramático. Ele decide falar sobre os assuntos que por mim são muito complexos para, por exemplo, uma criança conseguir captar tudo, sabe? Então uma coisa que eu gostei muito vendo o filme foi que ele me trouxe uma sensação tipo o filme Soul da Pixar, tipo Wall-E, que são filmes que eles querem muito mais conversar sobre certos assuntos e a parte da brincadeira, da diversão, de ser uma animação é só meio que uma máscara em relação a isso, entende? Principalmente quando chega no final do filme, nossa senhora, ele vai ficando cada vez mais sério e não tem um momento pra você ficar brincando e divertindo e ficar sorrindo, sabe? É uma coisa uma atrás da outra e que discute muitos temas sérios. Então eu gosto muito de como esse filme soa pra mim, de como ele me soa grandioso, não só em relação aos filmes de heróis que a gente vê por aí, como também para uma animação e para o que foi o primeiro filme. Porque o que eu sinto vendo ele é o que eu sinto que foi a minha jornada com o Homem-Aranha 2 do Tobey Maguire, sabe? Que é um filme que quando criança eu gostava pelas cenas de ação, as cenas do Homem-Aranha fazendo as coisas, e que quando eu cresci, eu achei que foi um filme que cresceu bastante pela complexidade que ele abordou em relação à desenvoltura dos personagens do filme e como eles crescem de acordo com as coisas que são discutidas durante a obra como um todo. E que esse filme faz, e ele faz magistralmente, até porque ele tá discutindo um tema que nossa, lembro de pelo menos 1 ou 2 filmes terem abordado isso em relação ao gênero de super-heróis, sabe? Então a maneira como ele faz, como ele cresce com isso, funciona bastante. O filme não tem cenas pós-créditos e obviamente não tem por que ele ter cenas pós-créditos. E por mim, ele já tem aquela carga pesada de ser o Império Contra-Ataca de Star Wars, de ser o De Volta para o Futuro 2, sabe? Aquela continuação que engrandece o filme, que cresce ainda mais, que deixa um ponto-chave para o terceiro filme e que agora é pedir para Deus guardar com muito coração o terceiro filme para que o terceiro filme seja tudo que ele merece e que ele deve ser, sabe? Fazendo essa trilogia ser a melhor trilogia do gênero de super-heróis, assim como desbancando e fugindo dos erros que certas trilogias acabam cometendo num terceiro filme, como o Batman Ressurge ou o Retorno dos Jedi, sabe? Que não chegam perto do nível do segundo filme, daquele meio filme. E eu acho que, da forma que esse filme se desenvolveu, até por ele realmente não ter um terceiro ato, eu imagino muito como o próximo filme pode ser tão grandioso quanto, e eu espero nada menos do que essa grandiosidade para o terceiro filme. E principalmente, eu gostei porque me deu muito medo a mudança de diretores, porque os diretores desse segundo filme não são os mesmos diretores do primeiro filme. Então eu fiquei com medo de que poderia cagar, poderia dar ruim.
Mas se os diretores desse filme vão fazer o terceiro filme, tá feito, irmão. Tá feito. Eu simplesmente estou muito, muito ansioso para ver o que é que eles vão fazer com esse universo estabelecido por Miles Morales e Gwen Stacy. Lindo. Vai ser um filme que realmente vai marcar esse ano. Eu duvido que não vá ganhar o Oscar de melhor animação. Eu gostaria muito que ele fosse indicado ao Oscar de melhor filme. E eu, sinceramente, estou muito empolgado para ver a opinião de todas as pessoas que eu acompanho no YouTube sobre esse filme. Porque eu fiquei muito feliz. E eu tô vendo que foi um filme que foi muito bem recebido. Muitas pessoas estão elogiando. Então, eu tô realmente muito feliz com esse filme. Era exatamente o que eu esperava, exatamente o que eu queria. E, cara, se semanas atrás eu falei que Dungeons and Dragons era o meu filme favorito do ano, Homem-Aranha, através do Aranhaverso, desbancou ele. Claramente. Que filme. Que filmaço. E eu espero muito que vocês aguardem, porque semana que vem vai ter um vídeo com spoilers, juntando o Giovanni, Breno, essa galera que esteve ali comigo na pré-estreia. A gente vai estar junto novamente para comentar sobre o filme, sobre tudo que acontece nele, discutir sobre certos temas que estão sendo discutidos pela internet, tanto no fator positivo quanto no fator negativo, e talvez a gente teoriza alguma coisinha para a sua continuação, a sua parte 2, intitulada Homem-Aranha Além do Aranhaverso. Galera, muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acharam do filme Homem-Aranha através do Aranhaverso, o que vocês concordam e discordam dos pontos que eu abordei aqui. E eu espero revê-los no vídeo com spoilers. Não percam, e se vocês não viram os vlogs, vejam os vlogs também que saíram semana passada. Valeu, falou!